Muito obrigado ao Haroldo. Agora a gente vai passar aqui para uma visão aqui dos representantes dos órgãos de Estado, aqui da Superintendência de Igualdade Racial, a Monalisa Alves. A palavra da Monalisa. Obrigado, Júlio. Boa tarde para todas e todos. É um prazer estar nessa mesa tão potente com o senhor professor Haroldo, professor Ivani. Bom, do ponto de vista do governo do Estado do Rio de Janeiro, né, eu acho que vale fazer um resgate de uma história presente, e aí vou falar de uma história presente ao qual eu presenciei, né? Não posso falar sobre outras histórias porque presente não estive. Eu chego na Superintendência de Igualdade Racial em 2008, com a superintendente, à época, a Zezé Mota. E quando cheguei na superintendência, ainda como assistente, muito quase que virginal e inocente, o tema da promoção da liberdade religiosa ainda não havia tomado tamanha proporção como nós trabalhamos o tema hoje, né? Em 2008, nós falávamos muito mais de garantir a institucionalização dos organismos de igualdade racial do que propriamente discorrer sobre os temas correlatos à promoção da igualdade racial. Então, naquele momento não se falava, não era ainda ventilado a questão da promoção da igualdade racial. Naquele momento era ventilada a questão dos povos e comunidades tradicionais. Então, a resistência dos quilombolas, a resistência das aldeias indígenas no estado do Rio de Janeiro. Então, foi um momento muito marcante nesse sentido, né? Vou fazer um salto no tempo, fico na superintendência até mais ou menos abril de 2011, já iniciando os primeiros procedimentos do debate sobre a promoção da liberdade religiosa. Naquela época, o debate era feito pela Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, e não na esfera da Superintendência de Igualdade Racial. Esse debate, obviamente, ele foi motivado pela sociedade civil, muito atuante naquele momento. Se eu não me engano, é mais ou menos o mesmo momento que a CECI é criado, ou a CECI foi um pouco antes, né, ou na sequência é criada a CECI. Então, todo o debate inicial de construção e de diálogo entre governo e sociedade civil se dá no período mais ou menos de 2011 a 2013, 14, dentro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Eliane. Então, dentro desse ponto de vista, a igualdade racial passa a lidar com a promoção da liberdade religiosa, né, e lidar num sentido muito distante através do GTREL, que era um grupo de trabalho de combate à intolerância religiosa. O GTREL ele foi substituído pela criação do Conselho Estadual, né, isso já era uma demanda do próprio GTREL, e aí já dei um outro salto no tempo, estou falando de 2016 para 2017. O governo do Estado, de 2012 a 2016, estabeleceu o CEPLIR, que era o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa. Foi visto pelo Estado como um projeto, com começo, meio e fim, porque naquele momento era preciso identificar, de fato, se ocorria, né, naquela descrença que falamos hoje, de, nossa, intolerância religiosa, isso existe no Rio de Janeiro? Imagina, o Rio de Janeiro tão diverso. Então, era preciso comprovar e ter dados para que fosse trabalhada a política pública nesse sentido. Um outro salto no tempo, 2017, reconhecimento do governo do Estado do Rio de Janeiro da necessidade de institucionalizar um órgão, que é criada a Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa, dentro da Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Então, vejam bem, estamos falando de uma superintendência que ganha uma determinada competência em 2008, né, que cresce a sua competência em 2013, para somente em 2017 haver a consolidação como organismo público. Então, todos os dados que a Secretaria tem hoje, eles datam de 2012 até o mês passado. São dados
substanciais dos atendimentos que são feitos pela equipe técnica da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa. Hoje a coordenadoria tem um coordenador, um assessor que estão na plateia, Márcio Thiago e Adriano Vinhal, e conta com 2 assistentes, o Rodrigo e o André, que são advogados e que fazem um procedimento de atendimento também, de consultoria jurídica, orientação jurídica, né, para não extrapolar as atribuições de outras instituições. Eu estou, depois dessa construção de 10 anos, hoje, desde 1º de março, estou superintendente de igualdade racial, então ainda não fiz nem 6 meses, mas estive no ano passado como suporte a superintendente, porque um dos desafios, que foi onde eu mais me ative do título da palestra de hoje, porque eu acho que hoje a gente tem muito mais desafio do que no ano passado, né? No ano passado nós conseguimos DECRAD, no ano passado nós tínhamos um sistema de telefone que fazia o recebimento, que nós tínhamos o recebimento das denúncias. Hoje esse sistema passa por uma reformulação. Nós tínhamos, bem ou mal, não ataque vindo de cima para baixo, né? Ontem, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas mais de 40 delegacias vão ser destituídas para a criação de outros sistemas. Isso foi anunciado pelo governador. Então, nesse ponto, eu, quando li a matéria, eu falei, meu Deus, a DECRAD foi o primeiro pensamento que passou. Então, nós, até o ano passado, não tínhamos uma interposição das nossas áreas técnicas por uma divulgação jornalística. Então, é até esquisito, né, no lugar de governo do Estado, estar falando do governador, mas justifico essa fala para que vocês compreendam os desafios que estão postos hoje, que são desafios que estão postos para a população, do ponto de vista da perseguição e da intolerância e da violência e do terrorismo religioso, porque eu acho que não é intolerância, e sim a soma de todos esses tipos de ataque a um determinado segmento, a um segmento religioso de matriz africana, para uma população preta e para aqueles que são brancos, que quando se trajam também viram negros. Então, eu acho que é um detalhe muito específico, é um ataque muito direcionado. Então, não podemos descaracterizar. Ontem, em conversa na secretaria, o Márcio falou uma frase que eu disse para ele que ia produzir, hoje produzo, que o Estado hoje ele passa a não ser o algoz principal, porque há o crime organizado como algoz principal, mas ele passa a ser cúmplice, do ponto de vista em que as políticas públicas são descontinuadas. Então, se eu pudesse elencar aqui, o farei, dos desafios que temos hoje. A falta de continuidade da política pública. Eu estou na secretaria, voltei em 2013, né, como para a promoção de direitos humanos, hoje eu devo estar na 17ª transição de secretários. 17ª em 6 anos. Então, a descontinuidade política é hoje o motivo dos ataques que acontecem nas comunidades. Além da descontinuidade política, nós temos um outro desafio, a municipalização do problema. Falar do problema na esfera estadual não resolve o problema de Campos, não resolve o problema de Angra dos Reis, não resolve o problema da Baixada Fluminense. É preciso envolver os entes municipais na luta contra a intolerância religiosa e violência religiosa. Enquanto o diálogo estiver apartado do ente municipal, vai ser difícil, vai ser mais difícil do que tem sido. E o terceiro, e não menos importante, e essas ordens também elas se intercalam, é o descrédito. O Estado do Rio de Janeiro vem, nos últimos 3 ou 4 anos, passando por um período de descrédito. Então, quando eu ou qualquer outro ente do Estado chegamos para uma vítima e falamos, olha, nós temos aqui o caminho A, B e Z, essa vítima vai acreditar? A moça hoje que, por exemplo, nos brindou com uma fala, que se sentiu segura de vir ao MPF, porque se sente ameaçada, será que ela se sente segura quando chega na Secretaria de Direitos Humanos também?
será que ela se sente segura de chegar na DECRAD? Então, esses são, na minha humilde opinião, e da minha técnica e da minha perspectiva, alguns dos desafios. Quero falar que mesmo com todas essas dificuldades, nós temos alguns avanços, e aí vou vir até os avanços dos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, a Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa, junto com a Superintendência de Igualdade Racial, foi responsável pela sensibilização / capacitação de mais de 2.000 agentes de segurança. Esses agentes de segurança são Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Nós participamos, junto com a extinta Secretaria de Estado de Segurança, da capacitação do aplicativo Valora Seg, que, infelizmente, com a descontinuidade do governo, o Valora Seg se perdeu, mas o trabalho que foi feito foram mais de 6 meses de capacitação desses agentes. Então, nós temos aí 2.000 agentes da segurança sensibilizados para isso. A DECRAD tem sido nossa parceira, e a cada 2 meses a gente vai lá e visita o Dr. Gilbert e fala: e aí, vamos bater um papo sobre os nossos temas, Falar um pouco dos nossos seminários também. Nós fizemos algumas rodas de conversa em terreiros que foram depedrados, então é importante dizer que esse fortalecimento da rede local é muito importante. O que vai ensejar agora em 2 projetos com 2 casas distintas, que é um projeto com parceria com o PNUD e a CEPIR, é um projeto de empregabilidade ou empreendedorismo dessas casas de matriz africana. Então, o Rio de Janeiro vai ser o projeto piloto para que todas as casas do Brasil possam receber um guia para fortalecer o seu vínculo social através da empregabilidade, através de portas de diálogo com a sociedade no entorno. Agora, recentemente, nós acabamos de assinar o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Estado do Rio de Janeiro tenta há 9 anos e a gente já conseguiu agora. Então, nós estávamos há 9 anos fora do sistema, que vai completar 10 ano que vem, conseguimos ascender recentemente. Falar que nós ganhamos um convênio também com o Ministério de Direitos Humanos para a realização de 7 ciclos descentralizados de capacitação, na perspectiva de acabar com um dos desafios, que é sensibilizar o agente municipal da ponta. Então, todas as temáticas de igualdade racial vão ser trabalhadas nessa capacitação, incluindo violência e intolerância religiosa. Então, estamos aí nos últimos alinhamentos de assinatura de convênio para começar a rodar para o final desse ano, começo do ano que vem, esse convênio. Fora isso, nós estabelecemos acordos de cooperação com 3 universidades, com a Estácio de Sá, com a UNIG e com o IBMEC, no atendimento às vítimas, entendendo que quem sofre violência em Nova Iguaçu nem sempre consegue o dinheiro do transporte para vir de Nova Iguaçu até o centro da cidade. Então, é importante que a gente tenha uma porta de entrada nesse município. Agora, em andamento, como a doutora Eliane falou em sua fala, e temos conversa marcada com o doutor Júlio, e já temos o aceite do MP estadual e da Defensoria, nós vamos lançar a rede de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Nós não lançamos ainda porque as tratativas de assinatura de acordo, elas são demoradas, mas é só para institucionalizar, porque o nosso outro desafio é institucionalizar as políticas, como a doutora Eliane falou. Hoje estou aqui, a doutora Eliane está, o doutor Júlio está, Gilbert está, mas amanhã podemos não estar. Então, precisamos formalizar e entregar isso de alguma forma para a população, para que a população tenha o conhecimento e faça com que o processo não seja esvaziado. Isso, o Ivanir hoje me alertou para isso, e é importante, como diz Fernando Henrique Cardoso, por fazer política é cacarejar. E talvez a gente tenha tanto trabalho em formular política dos desafios internos para que a política ande, que a gente tenha cacarejado pouco. Mas eu costumo dizer que 2 temáticas que estão na superintendência que evoluíram muito: a política para povos e comunidades tradicionais e a política de promoção da liberdade religiosa. Hoje, a gente consegue, através do Adriano, através do Márcio, através da nossa equipe,
saber para onde ir caso recebamos em qualquer grupo de WhatsApp, em qualquer lugar, uma denúncia de violência e intolerância religiosa. Quero deixar aqui alguns alertas. Nós temos um outro desafio, que é o desafio da mídia. A mídia tem sido uma boa aliada nos 2 últimos anos no que diz respeito a ventilar as notícias. Mas a questão é, quando um órgão diz, quando uma mídia, uma rede social fala de 100 casos, e essa mídia não comprova os 100 casos, não comprova quando questionada pela autoridade fim que vai fazer o atendimento, isso para a gente é um problema. Porque se eu na Supir não tenho 100 casos, se o Gilbert na Decrad não tem os 100 casos, tem alguma coisa errada. E aí nem o executivo, nem o sistema de segurança está conseguindo dar conta de uma denúncia que foi feita. Então é preciso que a gente sim capacite os agentes de mídia. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular, crie um grupo de WhatsApp, crie uma conta no Instagram, é capaz de difundir informação. Pode ser que a informação não tenha qualidade. Então, temos que estar atentos também a essa produção de informação. As fake news estão aí que não nos deixam mentir. E são as fake news também que podem e estão sendo usadas como algoz da luta contra a intolerância religiosa. Porque do momento em que se fala que 100 casas, 200 casas, 300 casas são atacadas e a gente, quando vai buscar informação, quando a gente vai em loco, vamos lá no Parque Paulista para ver, e chega no Parque Paulista, não tem? De 100 só tem 2? Há uma discrepância muito grande. E se, tudo bem, se falassem 100 e tivessem 78, pô, arredondaram para cima. Mesmo assim está errado, mas vamos trabalhar com as 78. Agora, fala 100, tem 2, isso desmobiliza a nossa credibilidade quanto agente público, que manda relatório para o governador e fala assim, governador, estamos fazendo isso e precisamos fazer aquilo. Precisamos apoiar a Decrad para que a Decrad consiga ter mais funcionários para fazer as investigações na ponta. Se a Decrad ficar enfraquecida, todo o sistema que está em torno da Decrad vai cair. E aí eu acho que é um papel também da sociedade civil de compreender quais são os gatilhos e vamos conversar, vamos sentar, a porta está aberta, a porta não está fechada. A questão é que a gente está trabalhando, vocês estão trabalhando, o Gilbert está trabalhando, mas está todo mundo trabalhando para manter o que tem. Porque se a gente também fala um dia, hoje não vou falar mais sobre esse tema, corre o risco da gente ser defenestrado. Nós já sofremos, né, Gilbert? Estou brincando com ele, os endemoniados, porque somos aqueles do governo que tratamos. Bom, você imagina eu, indígena, quilombola, negros, povos de matriz africana, eu já nem sei qual é o nome que estão me dando no corredor. Mas é isso, são todas as temáticas que estão na igualdade racial. Quero aproveitar e finalizar a minha fala para agradecer ao Dr. Jaime, que tem sido um parceiro novo, um parceiro recente, eu o conheci recentemente, mas tem nos brindado com muita informação, com muita energia, para que a gente continue falando sobre o tema e continue levando as pautas. Quero agradecer também a equipe, ao Márcio e ao Adriano, que estão lá todo dia me aturando nos devaneios que acontecem. Doutora Eliane, obrigado pela parceria mais uma vez. Roberta também, prazer inenarrável. E mais uma vez, obrigado e boa noite para todos.